Daí, pessoal, mais uma resolução. Indique o valor de cotangente de 60 graus, secante de 180 graus, cossecante de 30 graus, cotangente de 225 graus e secante de 210 graus. Então observa primeiramente aí que todos esses itens aí são relacionados às funções, vamos dizer assim, secundárias da trigonometria, que eu tenho seno, cosseno e tangente como as funções principais. E aí cotangente, secante e cossecante vamos chamar de funções secundárias. E as funções secundárias justamente elas decorrem ou elas são iguais a inversas, são iguais cada uma delas a uma inversa de cada uma das principais. Então vou colocar aqui para ti rapidamente, ó. Deixa eu trocar essa lâmina que eu vou pôr também aí os arcos notáveis, porque eu vou consultar depois essa tabela. Eu estou colocando aqui o seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. E aqui ao lado eu vou estabelecer para ti também as inversas. Então eu tenho que cotangente de um certo arco X é o inverso da tangente. Tangente arco X. Eu sei que de um arco X é cosseno de X. E a terceira é a cossecante de um arco X é o inverso do seno. Então, 1 sobre seno de X. Aí eu tenho as três inversas. Então, é a partir dessas relações inversas e também utilizando a consulta aí na tabela dos arcos notáveis que eu vou resolver esses itens aí desse exercício. E lembrando, né, que esses arcos notáveis, na verdade eu coloquei aqui a tabela para tu consultar, mas isso aqui é memorizável, né? Tu vai memorizar através daquela regrinha de 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo em cima do 2, aí põe a raiz, enfim. Tá? Então tem aquela regrinha para memorizar os valores de seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Ok, cotangente 60 então, lembrando cotangente o inverso da tangente, então isso é o mesmo que 1 sobre tangente de 60 graus, aí eu venho para a tabela e copio, ó, tangente de 60 graus está aqui, é a raiz de 3, então isso é o mesmo que 1 sobre raiz de 3. E aí, como eu tenho raiz no denominador, se prefere um denominador racional, multiplica por 1, que é o mesmo que raiz de 3 sobre 3, né, dá 1. E aí eu fico com 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que dá 3. E aí está a 60 graus. Secante de 180 graus. Bom, secante, olha só, está aqui, ó, é a inversa do cosseno. Então, isso é o mesmo que sobre o cosseno de 180 graus. Aí eu preciso definir quem é o cosseno de 180 graus. Aí o 180 graus não está aqui na tabela e também não é um arco que pode ser reduzido a um desses três valores. Porque 180 ele é um limitador de quadrante. Olha só. Eu tenho aqui, ó, 0 graus. Em cima 90 graus, aqui atrás 180 graus, 270 graus e a volta completa 360 graus. Então o 180 graus ele está aqui, ó. Aqui está a cabeça do arco. Seria isso 180 graus. Ele vem, a extremidade fica nesse ponto. Como eu quero o cosseno, eu projeto a cabeça do arco, a extremidade do arco, sobre o eixo dos cossenos, ou seja, nesse próprio ponto, né? O eixo dos cossenos é o eixo horizontal. E aí eu observo que o cosseno equivale desde esse ponto até a origem, como o raio mede 1, o raio do ciclo trigonométrico. Então essa projeção aqui é igual a menos 1. Portanto, eu tenho 1 sobre menos 1. E aí, então, secante de 180 é igual a menos 1. Cossecante de 30 graus. Aí, cossecante, olha aqui, ó, é inversa do seno. Então, isso é o mesmo que 1 sobre
seno de 30 graus. Aí tu olha aqui, ó, seno de 30 graus é 1/2. Então tranquilo, é 1 sobre uma fração. Inverte, né? Isso é o mesmo que a primeira, que é 1 vezes a segunda invertida, também posso pensar isso. Ou simplesmente, quando for 1 sobre a fração, é só inverter. E 1 sobre 2, 2 sobre 1, que é o mesmo que 2. Então, a cossecante de 30 graus é igual a 2. De 225. Bom, lembra, né, que o inverso, cotangente é o inverso da tangente. Então, isso é igual a 1 sobre tangente de 225. E aí, isso é igual a 1 sobre... Aí eu preciso da tangente de 225. Observa que 225 não tem na tabela. Aí tem que fazer a redução ao primeiro quadrante. Como que eu faço isso na regra prática? Imagino aqui a linha horizontal, onde eu tenho 180 graus e 360 graus. Sempre tu imagina a linha horizontal para fazer a redução ao primeiro quadrante. 225 graus está mais próxima do 180 ou 360? Está mais próxima do 180. E qual é a diferença de 5 para 180? A diferença é de 45 graus. Então, significa que tangente de 225 graus é a mesma tangente de 45 graus, reduzindo ao primeiro quadrante, com o cuidado do sinal. Aí eu observo que 220 graus, 225 graus, está nessa parte aqui, ó, que para tangente é uma parte positiva. Pô, então se é positivo não tem problema, né? A tangente de 225 é a mesma tangente de, inclusive com sinal positivo, é o mesmo. Então, simplesmente 1 sobre tangente de 45. Tangente de 45, olha aqui, ó, é 1. Então eu tenho 1 sobre 1, e isso resulta 1. Então, cotangente de 25 é igual a 1 inteiro. Por último, secante de 210. Lembra que secante, olha aqui, ó, é a inversa do cosseno. É o inverso do cosseno, então 1 sobre cosseno de 210 graus. Aí 210 graus, de novo, eu não tenho aqui na tabela. Tem que fazer uma redução. Daí eu uso aquela regrinha de novo, ó. Imagino aqui uma linha horizontal, 180 graus, 360 graus. 210 graus está mais próximo do 180 graus ou 360? Mais próximo do 180. E qual é a diferença que existe aí? A diferença é de 30 graus. Então significa que 1 sobre cosseno de 210, que na realidade é a secante de 210 graus, é o mesmo que 1 sobre cosseno de 30 graus, porque eu reduzi o 210 para o primeiro quadrante. Mas aí também eu preciso ter o cuidado do sinal. E aí eu tenho que verificar como que é o cosseno aqui original, ó. Cosseno de 210. E aí 210 se encontra nessa parte aqui, ó. Se encontra no terceiro quadrante. E 210 no terceiro quadrante, ó, ele é projetado no eixo horizontal, portanto na parte negativa. E aí então eu concluo que o sinal aqui é menos, então menos cosseno de 30. Então isso é igual a 1 sobre menos cosseno de 30. Olha na tabela, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então 1 sobre raiz de 3 sobre 2. Aí lembra que eu te falei antes, né? Quando é 1 sobre a fração, é só inverter a fração. Então isso é a mesma coisa que menos 2 sobre raiz de 3. Raiz no denominador eu preciso racionalizar. Multiplico por 1, que é o mesmo que raiz de 3 sobre raiz de 3, dá 1. E aí eu tenho isso igual menos 2 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que dá 3. E aí eu tenho a secante de 210. Com o seu negativo
pelo quadrante aqui, ó, 210, que eu tenho aqui negativo para o cosseno, e o valor 2 raiz de 3 sobre 3, que vem aí da inversão do cosseno de 30, que era 2, que era raiz de 3 sobre 2. Então fica 2 sobre raiz de 3, e aí racionalizando resulta menos 2 raiz de 3 sobre 3. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Obrigado pela visita. Continuem aí usufruindo das resoluções. Um forte abraço e até a próxima.